eu vou salvar aqui a nossa aula, né? De repente a gente depois coloca lá no nosso canal do YouTube. Sigam a gente lá, né? Turbine seus ganhos. E aí a gente vai colocar essa aula depois para a gente discutir lá. Beleza? Rodrigo, obrigado aí pela disponibilidade, meu parceiro. E fique à vontade, tá? Você está em casa. E solicita aí que todos desliguem o áudio, por favor. Isso, perfeito. Áudios e vídeos. Áudio e vídeo. Tá, vai esperar mais um pouco ou vai começar já? Uns 15 minutos? Ou Não, tá vai. valendo, tá valendo. Pode ficar à Manda vontade. bala, meu jovem. Valeu. Bom, boa noite aí a todos. Muitos a gente já se fala diariamente aí, né, pelo grupo. Venho acompanhando, eu sou um neófito aí nas opções, comecei no início do ano, mas digo que foi a melhor coisa que eu fiz nesses últimos tempos, né? Ter feito o Enriquecer Faz Bem à Saúde e ter feito o Turbine. Quando eu comecei a operar, e aí veio logo depois, logo um pouco depois, um mês depois, veio o Corona Crash, eu comecei a observar e pensar numa forma de proteger um pouco mais a carteira para não sofrer tanto com a oscilação do patrimônio, né? Lógico, tudo que foi ensinado no Enriquecer e no Turbine está sendo aplicado e a gente eu apenas fui vendo uma forma melhor né, não digo melhor, mas assim, acrescentar, né, e para a gente poder ter uma oscilação menor. E aí fui vendo a questão de ouro, dólar, né, até brincava no grupo, e aí o pessoal brincava comigo, larga na mão de ser ouro, comprar ouro para a esposa e tal, e eu já acabei estudando mais a fundo para ver se valeria a pena, e achei que valia. Eu vou fazer uma explanação aqui, lógico, o tema é como proteger sua carteira sem depender somente da renda fixa, mas lembre que por isso que eu quis botar somente, porque assim, sem a nossa renda fixa, sem a margem, sem nossa margem, esqueça a proteção de carteira para como a gente opera, né? E o principal fator aí de proteção para a gente, que a gente já aprendeu, é a questão da venda coberta. Isso, sem dúvida, é uma proteção maior que a gente tem, é a venda coberta através das opções, porque diminui nosso PMR, né? E a nossa renda fixa, sim, mas a gente pode proteger a nossa carteira dentro da própria renda variável, né? Não é só com a renda fixa. E aí foi isso que eu fui ver. Pô, como é que, e ainda mais agora com essa taxa Selic do jeito que está, a gente achar um meio dentro da renda variável para proteger. Então eu coloquei o tema dessa forma justamente por conta disso, para a gente achar meio dentro da nossa renda variável, tá? Primeiro, a gente queria dizer que aquela questão do controle da ganância, né, que o principal risco da carteira é a gente mesmo, né? Então, nós temos que ter o controle de ganância, fazer o controle de gestão de risco, fazer a regra do 100, ter nossa renda fixa, nossa reserva de emergência, isso tudo a gente já sabe e já está cansado de saber, ensinado aí pelos Maurício, por Francinaldo, Campelo e Rafael, né? E a gente viu que no Corona Crash muita gente passou aperto justamente porque não fez essa gerência. Não foi nem porque não tinha uma proteção de carteira, mas é porque estava ali descoberto em algumas coisas, não estava com sua renda fixa balanceada, sua regra do 100. Então nós mesmos, nós somos o principal risco da nossa carteira e somos a nossa principal proteção também, né? Então, o que é que a gente precisa saber para proteção de carteira? Primeira coisa e principal, diversificação, tá? A diversificação da carteira, ela é o nosso trunfo dentro da própria renda variável. Essa diversificação, ela vai estar também incluindo a renda fixa, né? Mas como é que a gente vai diversificar, né? Vejam que diversificar é diferente de pulverizar a carteira. Eu podia comprar lá 20 ativos, porque aí se um ativo subir, eu vou ganhar, mas se um ativo cair, eu não vou perder tanto. Porém, a gente tem um limite para essa diversificação, porque se a gente começa a diversificar demais, a gente começa a pulverizar a carteira, e isso começa a ser prejudicial.
Inclusive, isso vai dilapidando o nosso patrimônio ao longo do tempo. Mas para a gente diversificar a carteira, a gente tem que ter uns conceitos como o indicador beta, para a gente poder ter uma escolha melhor das nossas ações, e o índice de correlação dos ativos, certo? O indicador beta é um indicador estatístico. Só puxar aqui um instante, só um pouco aqui. O indicador beta é um indicador estatístico sobre o comportamento de um ativo em relação a outro. Ele mede basicamente a sensibilidade que o ativo tem em relação ao outro, em relação ao índice. Por exemplo, as ações da gente da nossa bolsa, na renda variável Brasil, na Bolsa Brasil, né? E pode ser também por setor, ou seja, um setor siderúrgico ele tem um beta diferente de um setor de commodity, né? Ou um setor de varejo. E ele é muito usado para quem faz o buy hold, justamente para quem faz stock pick, para poder escolher as ações adequadamente para você, por exemplo, tinha gente que tinha 5 ações em banco, e aí teve o Corona Crash, passou apertado, o banco não deslanchou, ficou aí estagnado, e a carteira dele, ele viu o patrimônio dele cair e ia demorar a recuperar, porque só tinha das ações que ele tinha, mais da metade ou mais de 60% estava em banco. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para depois não estar sofrendo com uma setorização da carteira. Até aí tudo bem? Temos Sim. então o indicador beta, a gente tem as ações ou ativos, né? Porque não só são ações, são os ativos, temos beta positivo, temos aqueles que são beta negativo e o beta neutro. O beta neutro é aquele que ele não varia muito em função do mercado. O próprio CDB, o Tesouro Selic, é um exemplo de um ativo com beta neutro. E algumas ações que a gente vai ver mais lá frente também tem essa característica de um beta neutro, certo? Beta positivo, ele pode variar, ele varia de até mais um e menos um, mas ele é como o índice de correlação que vocês vão ver, ele varia de menos 1 a 1. Quanto mais perto de 1, a sensibilidade é igual ao índice, o índice Bovespa, por exemplo, ou o setor. Acima de 1, tem uma sensibilidade maior ainda. Ou seja, ativos que têm um beta positivo, eles oscilam, a bolsa subiu, ele vai subir junto com a bolsa. Se esse beta ele é acima de 1, ele vai subir mais ainda. Porém, se esse ativo ele tem um beta positivo e a bolsa tiver uma queda grande, ele vai acompanhar essa queda também, tá? Então ele é diretamente proporcional ao índice, ao setor que você está exposto. O beta negativo é uma sensibilidade inversa, ou seja, a bolsa você vai ter ativos que a bolsa vai estar subindo e você vai ver aquele seu ativo, ele não sobe, não acompanha a bolsa como deveria, porque ele tem esse beta negativo. Ah, mas isso é ruim? Às vezes não. A gente tem que ter na carteira o beta negativo. Justamente ele serve como proteção, porque quando aí ao contrário acontece, a bolsa está caindo, esse ativo ele vai ter uma valorização. Então ele balanceia a sua carteira, ele diminui essa queda do seu patrimônio. Como é que é feita essa análise do beta, né? A análise do beta ele é feita através do passado histórico do ativo. São feitos vários estudos de como esse ativo se comporta. Isso não é um valor fixo, né? Ele varia. E como é que eles medem isso? Ou seja, um exemplo, quanto mais previsível for o resultado futuro da empresa, menos será sensível à variação do mercado.
Exemplo, elétricas. As elétricas, elas têm uma variação, ela tem um futuro, ela já tem um market share já conhecido, então, por isso que as elétricas, elas são tido empresas com beta perto de zero e ela serve muito para proteção de carteira. Isso, veja, eu vou falar aqui os ativos no modo geral, mas aí você pode indagar, mas aí tem alguma empresa que não serve para a nossa estratégia de opções? Isso vai ter. Isso não quer dizer que você vai ter que ter na sua carteira para trabalhar com opção, mas é um conhecimento que caso você tenha, você vai fazer com que esse ativo ele dê um peso na sua carteira que balanceie. A gente tem um ativo que cabe na nossa estratégia, que é a CEMIG. Se você for ver, ela varia muito pouco, ela oscila muito pouco, ela trabalha com opção, paga bom dividendo e ela está dentro desse beta quase que neutro, né? Então, isso que eu vou falar hoje, isso é um modelo, mas isso não quer dizer que seja uma verdade absoluta. Cada um vai adaptar a sua carteira, a sua realidade e ao seu perfil de exposição, né? Então, assim, uma empresa que tem uma alavancagem grande, uma dívida grande, ela vai ter um beta muito mais positivo, porque ela vai estar muito mais sensível à oscilação do mercado. Beta alto, maior imprevisibilidade da empresa, né? Um exemplo, por exemplo, são as small caps, porém há uma exceção aí, porque as small caps elas não estão incluídas no índice, né, do Ibovespa, então ela acaba não sendo considerada como um beta positivo, vocês vão ver mais na frente. Um retorno, você tem uma empresa que se ela tiver um maior retorno, desculpa, se ela for a vamos dizer, a aposta, né, dessa empresa, como as small caps, ela der certo, ela vai dar um retorno grande, porém, se ela tiver um prejuízo, também ela vai ter um prejuízo grande. Então, a gente também tem que ter cuidado com isso, porque a gente tem que ver que a proteção da carteira, ela não é para lhe dar lucro, ela é para amortecer a sua queda, né? Então, não adianta você querer apostar tudo num ativo se esse ativo ele tem uma maior volatilidade, se ele vai lhe dar um grande ganho, mas lembre-se que grandes ganhos também podem ter grandes perdas. As empresas com beta próximo de zero são empresas mais sólidas, geralmente são as empresas que a gente trabalha mais com opção, né? Que é colocada durante o curso aí para a gente, e empresas mais estáveis, geralmente variam com beta entre 0,3 e 0,8, né? Ela não oscila muito. São empresas sólidas, com, com governança adequada e dentro daqueles critérios que o Francinaldo tem no site dele, são empresas com beta próximo de zero. Elas têm aí um menor potencial de retorno no que diz respeito à valorização da ação. Mas, para a gente, isso é questionável, porque esse menor potencial de retorno não quer dizer que a gente não possa trabalhar com essas empresas, né? E, pelo contrário, a gente, às vezes, com essas empresas sólidas e estáveis é a que a gente mais procura trabalhar, né? Empresas que têm maiores betas, siderúrgicas, são consideradas as que têm maiores. A Gerdau, por exemplo, tem um beta de 2,04. E isso vocês podem perceber com a volatilidade dela, né? É uma empresa que também trabalha com opção. Acho que tem gente no grupo aí que colocou, inclusive, um dia desse, que trabalha com Gerdau para opção, mas é uma empresa bastante volátil e oscila bastante com o mercado. Responde bem à subida do mercado, mas cai junto com ele também. Uzi Minas também é uma empresa que trabalha a opção. Acho que Rafael já trabalha com a opção da Uzi Minas, né, Rafael? Sim, os em Minas eu tenho na carteira e faço opções com ela. Ela tem, mas tem um beta
bastante alto aí, ó, 3,58, e a CSN também, que é uma siderúrgica, tem um beta bem elevado. Beta próximo a 1. Os bancos. Apesar de a gente considerar os bancos empresas sólidas, os bancos sempre são ativos alavancados, né? Então, eles têm um beta próximo a 1. Itubi, por exemplo, tem um beta de 1,14. Veja, esse beta, ele não é estático, tá? Uma empresa ela pode ter tá com um beta positivo um ano e no outro ano não tá com esse beta. Ela é dinâmico. Isso quem vai dizer é aquilo que eu falei, é a alavancagem da empresa, a dívida, né? A questão de a gente não saber como é que é o futuro dessa empresa, isso tudo vai influenciar. Então, esse beta do YouTube, ele pode mudar, ele pode subir, pode diminuir, mas geralmente é beta próximo a 1. Outra empresa aí que a gente não trabalha com opção, mas que tem um beta também próximo a 1 é a Arezzo, tá? Ela tem um beta próximo a 1 e ela oscila bastante com o mercado, mas menos que as outras que eu falei anteriormente. Próximo a 0, aí como eu falei, as concessionárias, né, e as geradoras de energia. Exemplo aí, CEMIG e ENGIE. Né? Tem uma Sanepar também, né? São empresas, a Sanepar a gente não tem muita liquidez na opção, mas serve mais para quem quer comprar call, mais como proteção, ou aquela questão do pozinho, mas para trabalhar com uma venda coberta não é boa. Mas CEMIG ENGIE já também não tem liquidez. Empresas com baixa alavancagem, como eu falei, essas empresas elas já têm seu custo já todo descrito anualmente, né? Então a sua receita também, né? Então por isso que são consideradas empresas com beta zero. Também aquelas empresas com a receita, com parte da receita em dólar. Aí a VEG aí que todo mundo gosta, né? Por isso é uma empresa que você vê a bolsa está caindo lá e a VEG está ali firme e forte, né? A Klabin também é uma outra empresa de celulose, tem uma parte diferente da Suzano. E aí vem aquela observação que eu falei das small caps, que são consideradas com beta zero. Mas por quê? Mas como assim beta zero? Se elas são empresas bastante voláteis, que oscilam bastante com o mercado, justamente porque elas estão fora do índice, tá? E aí ela tem esse beta zero. Porém, eu não consideraria ela como um ativo para você pensar em ter por esse motivo, né? Vejam aqui empresas com beta negativo, que são as empresas que têm a receita bem relevante em dólar, por isso que a gente vai falar da questão do dólar na carteira, né? É importante na correlação da nossa carteira. Eu tenho a Suzano, que eu trabalhava com opção com ela, ela tem opções boas, prêmios bons, mas quando ela estoura para cima ou para baixo, a gente fica vendido. Então, eu acabei deixando Suzano na carteira mais como proteção, tá? Unipar é uma outra ação e outros ativos aí como o ouro, o dólar e o Bitcoin. Tá? Veja, diferente, isso não quer dizer que o ouro é descorrelacionado com a Bolsa Brasileira, tá? Ele só tem um beta negativo, é diferente. Um exemplo aqui que eu botei, veja aqui nesse dia aqui recente, onde todos os ativos aqui estavam caindo, todos aqui em vermelho, né? Aqui tem as opções, aqui é um print da minha própria carteira aqui. Vou até, como é que se diz, que nem falaram aí, vou até me confessar aqui, tem um COG na IRB na carteira. Aí, veja aqui... o time aí com essas duas. Mas veja, ó, todos os ativos, é o que não deu para botar o print da tela inteira, mas aqui, todos os ativos estavam em vermelho. Olha Suzano aqui, ó, subindo 1,42, num dia em que todos os ativos caíram. Todos. Vale, Itubi, BBAS, Via Varejo e Suzano subindo aqui.
Então, durante esse tempo todo, eu vi minha carteira oscilar muito pouco. Não só por conta de Suzano, tá? Vejam aqui o ouro, que eu também tenho na carteira. Aqui ele estava subindo estava aqui zero, mas ele subiu nesse dia. Ele foi de 323, chegou a bater 335 e ficou lá em 330. Aqui estava um leilão de 329, né? Aqui. Então, veja como é importante para você ter o balanceamento da sua carteira e o índice de correlação entre seus ativos está bem distribuído, certo? Bom, falando de beta negativa, aí tudo bem. O índice beta é diferente de correlação de ativos, tá? Não é coisa para se confundir. Correlação de ativos já é uma outra aspecto que se mistura, parece ser um conceito igual, mas não é. O que é uma correlação? Uma relação estatística entre duas variáveis, né? Isso aí é uma medição linear, ele varia de -1 a +1. Quanto mais próximo de -1, perfeitamente inverso. Quanto mais próximo de 1, correlação perfeita entre os ativos. A diversificação dos nossos ativos, justamente isso que a gente pode, isso que a gente busca na nossa carteira, é justamente ter ativos descorrelacionados. É aquilo que eu falei no início. Não adianta nada você ter 6 ativos na sua carteira. Eu tenho 6 ativos, mas todos seis são do mesmo setor. Você não está diversificando sua carteira aí, né? Você acha que tem 6 ativos, está diversificando, mas na verdade você não está. Porque todos esses 6 ativos eles estão correlacionados, estão expostos ao mesmo setor, que é o setor bancário. Então, isso não é diversificação. Tá? A diversificação, por exemplo, aí, ó, é uma correlação baixa entre pré-fixado e Bolsa Brasil, por isso a importância da renda fixa na nossa carteira, ela que vai dar o balanceamento, né, e a nossa segurança, né? É negativo, a correlação é negativa entre bolsas globais e ouro, por isso que ouro e a diversificação com ativos globais, ele serve para proteção de carteira, né? É o índice de correlação entre os ativos. E é baixa aqui entre fundos, né, e bolsa no Brasil. Mas você vai ver que esses fundos aqui e bolsa no Brasil, vou botar um slide, que você vai ver que os nossos fundos, né, aqui no Brasil são todos com correlação positiva. Uma matriz de correlação, por exemplo, aí, é o que o pessoal usa, esses gestores usam para montar o portfólio dos seus clientes e do seu próprio fundo. Vejam aqui que a gente tem desde do Tesouro até renda variável global, tá? Quanto mais próximo de um aqui, mais correlacionado. Então, você vai ver que aqui, ó, renda variável global com renda variável global, diretamente, correlação positiva perto de 1. Quanto mais próximo de 1, mais correlação você tem com esse ativo. Então, por isso que a gente tem que diversificar, procurando montar a carteira de uma forma que os nossos ativos sejam descorrelacionados, tá? Temos que ter, a gente não usa pré-fixado, né, por conta da nossa estratégia, mas a gente tem renda fixa atrelada à inflação, tem Tesouro Selic, tem renda fixa global, que vocês vão ver que não sei se todos têm, mas é importante ter. A renda variável global, que isso aí é ativos dolarizados, né? Renda variável Brasil, isso tudo faz parte da matriz de correlação. Aqui é um exemplo, por exemplo, para a gente ver por que os fundos que a gente tem, eles estão praticamente totalmente correlacionados entre si. Exemplos aqui, a gente tem aqui. Bom, veja que quanto mais vermelho a tabelinha aqui, mais correlacionado está. Olha quanto que a gente tem de vermelho aqui. Então, praticamente, as gestoras trabalham com fundo com ativos iguais. Tá? O cara pensa que quem gosta de ter fundo, quem tinha, né, ou tem ainda, você vai ver que o fundo que
que você tem, se você tiver mais um ou outro, eles vai estar ali com os ativos iguais. Por quê? Isso é porque nossa Bolsa Brasileira tem poucos ativos, é como se fosse pescar num lago raso, né? Como o pessoal fala. Então a gente tem muito pouco para diversificar e acaba que a gente não acaba tendo essa diversificação que a gente tem. A gente da estratégia que a gente faz, a gente consegue diversificar muito mais do que uma gestora, porque elas têm que fazer um fundo que como é que se diz, que ela contemple, né, vários clientes. E aí ela acaba tendo assim descorrelação baixo. Agora que a gente começou a ter fundos dentro da XP com renda variável global, com ativos globais que são mais descorrelacionados. Mas no geral, não. O Howard Marks, né, que é o fundador da Octi, que é um dos grandes fundos aí, ele usa muito bem essa matriz de correlação. Por isso que o fundo dele anda muito bem. Aqui é um fundo dele, que não cabe falar só para exemplificar, mas você vê que o índice, aqui são fundos aleatórios, você vê que o fundo dele não tem correlação quase nenhuma com os outros. E aí ele, por isso que se destaca aí nesse alfa que ele alcança aí. Então, como eu falei no início, diversificação, diferente de pulverizar a carteira, né? Diversificar é ter uma carteira eficiente, como o Francinaldo e os meninos aí do Turbine falam, né? Que possa aumentar seu ganho e nem tão pouco deixa a gente exposto. Isso a gente tem que ter uma carteira para reduzir risco, proteger sua carteira, e isso tudo é ser antifrágil. Não sei se todos estavam aqui naquela aula que o Rafael deu sobre antifragilidade, e que todos, teve uma época aí que se comentou muito. Ter uma carteira diversificada, com ativos que tenham beta negativo, ativos descorrelacionados, isso é ser antifrágil, tá? Quem mais estudou isso aí sobre o aspecto da diversificação foi esse aí, o Markowitz. Tá? Ele é quem lançou a teoria do portfólio aí, eficiente. E, inclusive, ganhou um prêmio Nobel por conta disso. Tá? Ele fala a diversificação é um processo de alocação de capital em vários ativos de maneira que o risco total do portfólio seja reduzido. Isso não quer dizer que a gente não tenha risco, nem nossa carteira diversificada vai sofrer oscilação, mas que a gente pode reduzir e amortecer esses riscos. Né? Volatilidades diferentes, pesos até iguais, mas com volatilidades diferentes que tragam um coeficiente de diversificação alto. Isso aqui é também ele, né? Acho que o Francinaldo, até numa live dele, já falou sobre isso também. Nós temos o risco sistemático. O que é o risco sistemático? É aquele risco que não importa quanto diversificada está a sua carteira, mas você está exposto. Você pode estar lá bem diversificado, tudo, e você vai sofrer a mesma exposição. Exemplo, crise de 2008 e agora recente o Corona Crash. Então, podia estar todos os ativos, ouro, se você for ver, apesar de valores, mas ele caiu naquela grande data ali em março, final de março, né? Depois foi uma recuperação, dólar caiu, não adiantava você estar diversificado, você ia estar exposto do mesmo jeito, isso aí ele chama de risco sistemático, tá? Você não consegue minimizar com a, com a sua diversificação. Porém, tem aquele risco não sistemático. Esse sim você consegue. Como é que é explicado aqui essa tabela? Veja que quanto menos ativo você tem, mais exposto ao risco você vai estar. Tá? Quando você vai caminhando para cá, né, por um número de ativos que a gente chama um número adequado de ativos, esse risco seu vai diminuindo. Porém,
chega um dado momento que esse risco ele não vai alterar mais, nem melhorar, nem piorar. Então, se você começa a ter diversificação demais aqui, aí você começa a pulverizar a sua carteira e não está melhorando em nada. Pelo contrário, pode até piorar com uma grande quantidade de ativos. Então, o Markowitz, ele fala que você tem entre 15 a 20 ativos. Porém, veja, ativos não quer dizer ações, tá? Isso está incluso tudo. Renda fixa, dentro da renda fixa, CDB, Tesouro Selic, fundo imobiliário na renda variável. Então, eu achei para minha carteira, tá? Para minha carteira, um número adequado de 12 a 15 ativos, tá? Pode ser de 10 a 15. Isso vai depender de como esteja a sua carteira no seu balanceamento dinâmico. Então, esse aqui é um número ideal que a gente tem. Lembrando que isso tem que ser contando com os ativos que a gente tem em renda fixa, tá? Como é que a gente vai fazer essa diversificação? É sabendo alocar esses ativos. Quantos por cento em cada um, a quantidade. Você não vai pegar ouro, por exemplo, e vai botar numa mesma quantidade ou até mais que um ativo que a gente trabalha com opção. Então, a gente tem que saber isso, né? Então, a alocação na carteira é implementação de uma estratégia de investimento com o objetivo de equilibrar a alocação em várias classes de ativos. Isso vai depender da tolerância do risco ao investidor, isso que, como eu disse no início, cada um vai fazer, diversificar e alocar a sua carteira da forma que lhe deixa mais confortável, tá? Nunca esquecer da regra do 100, como eu falei lá no início, esse é o importante, né? Diversificação, a gente ter a regra do 100 aí bem estabelecida, porque é isso que vai nos dar segurança, principalmente para como a gente opera, né? E a gente distribuir dentro da regra do 100 uma forma adequada dos ativos. Esse é um exemplo de como eu distribuí minha carteira, tá? Não quer dizer que seja a maneira ideal, mas é dentro do que foi exposto aí. Ou seja, isso aqui é uma exposição dentro da renda variável, tá? Vejam aqui que é renda variável. Se a gente for ver aqui, renda fixa, a gente já está ok aí, já sabe como deve diversificar. A gente agora vai saber diversificar dentro da nossa renda variável, como proteger a carteira. Então, eu peguei aqui, dentro da regra do 100, da renda variável, eu peguei 70%, eu deixei em ações, tá? 20% em ativos globais, que eu vou falar mais à frente. Isso aqui inclui BDR que eu tenho, ativos dolarizados, né? Eu tenho um fundo internacional, porque na época eu não podia, era só para investidor qualificado, eu acabei comprando. 5% de fundo imobiliário eu deixei menos do que a gente preconiza lá no curso. 3% eu botei para ouro e 2%, esse aqui eu não tenho, tá? Esse aqui eu separei para cripto, que a gente já teve essa aula. Tá? Então, mas 2% é o que eu estabeleci para diversificar minha carteira dentro da própria renda variável. Sendo que dessas 70% aqui, eu deixei ações, então são 7 ações que eu tenho, todas as 7 ações eu trabalho com opção, e eu deixo elas balanceadas mais ou menos 10%, tá? Eu balanceio a carteira, eu deixo um peso na carteira de cada ação, de 10% de cada ativo em ação. Varia, lógico, porque uma ação pode, como a Vale, ela cresceu muito na carteira, mas eu não tiro da Vale para poder botar em outra. Eu deixo ela crescer e eu depois vou acompanhando
vou fazendo aportando nas outras para poder ficar equilibrada em 10%. Esses 10% também há uns estudos que falam que seria o ideal você ter esse equilíbrio da sua carteira, 10% de cada ação, inclusive para quem faz buy hold, tá? Essas ações, elas têm beta diferentes e são descorrelacionadas, tá? Setores também diferentes eu coloquei. Então, eu não tenho... A única coisa que eu tenho no mesmo setor são 2 bancos. Mas, mesmo assim, o peso que eu dou para elas são pesos que vai me dar aqui, no final, 10%. Tá? Esses ativos globais que eu falei, BDR, eu tenho, através de fundos, na época. Ações, eu não tenho, porque eu não abri conta lá fora. Dólar, eu tenho através de ativos dolarizados, que são esses BDRs aqui e outros. ETF, esse high yield são bonds americanos, é tipo renda fixa lá, tá? Então não tem, mas é uma forma de ativo que você pode estar exposto também. Desses 20%, um terço é hedgeado, ou seja, é exposto ao real, e 2/3 diretamente exposto a dólar. Aí você pode falar, e como é que você chegou a esse número aí? Aí não fui eu, é o que quem faz portfólio, quem investe diretamente lá fora e tem renda variável aqui no Brasil, eles falam que assim, quem tem perfil moderado, eles falam para você ter uma exposição de 8 a 12%. E já um perfil arrojado de 20 a 25% lá fora. Tá? Eu escolhi para ter 20%, e só que desses 20% não todos expostos ao dólar. Você também tem que ter uma exposição mais protegida pelo real, tá? É um terço que eu tenho aqui na carteira. Da renda variável, você me totaliza aqui 11 ativos. 11 ativos eu tenho. Mais 4 da renda fixa, aí chega nos 15 lá, que bate exatamente naquela tabela lá e naquele gráfico do Markowitz. Na renda fixa eu distribuí entre Tesouro Selic, CDB, IPCA e debêntures. De peso iguais para cada um. 25% para cada um na minha carteira. Isso me totaliza 4 ativos e aí me dá uma diversificação e uma descorrelação entre os meus ativos e dá um balanceamento muito bom na minha carteira. Eu fico sempre acompanhando, ela oscila, lógico, né, que é difícil não oscilar, mas oscilou muito pouco quando teve dias aí que caiu bastante o mercado aí. Mas isso aqui pode ser distribuído de acordo com o perfil de cada um. Eu não botei aqui fundos DI, porque fundos DI também a gente usa como reserva de emergência, né? Que a minha reserva de emergência está na corretora, não está em fundos DI, está em Tesouro Selic aqui, mas é um que eu já tenho na minha mente que eu não mexo, tá? Mas não está dentro desses 25% aqui que eu coloquei para vocês. E a exposição a ativos globais, que é uma carteira mais dolarizada. Por quê? É importante termos na carteira. Primeiro que ela tem uma descorrelação com a Bolsa Brasileira. Né? Se você for ver no Corona Crash, o SP500 caiu, mas ele caiu menos que a Bolsa Brasileira e recuperou muito mais rápido. Se vocês for ver, acho que eu tenho um gráfico aí que eu vou mostrar mais na frente, você vai ver a recuperação no SP500. Esses ativos globais aqui, no que eu tenho, ele não está só restrito à Bolsa Americana, tá? Eu tenho um fundo que eu vou exemplificar, que ele tem exposição ao mercado da China, mercado da Europa, mercado da América do Canadá, né? E isso tudo faz com que dentro da própria diversificação lá fora, ele me traga uma maior diversificação também, para eu não estar só exposto à Bolsa Americana. Né? Outra forma
que já foi falado aí, são os ETFs, né? Eles replicam o índice lá fora, porém é o que tem uma crítica aí, que é a questão que eles não geram alfa. O que é gerar alfa? Eles uma gestão passiva, né? Ou seja, ele vai oscilar de acordo com a bolsa. Se a bolsa subir, ele vai subir, se cair, ele vai cair. E esse alfa é o que a gente consegue gerar, por exemplo, nas opções, né? Esses ativos globais que subiram bastante e que tá aí perto, que muitos falam que está em uma bolha, é porque está concentrado mais em tecnologia, no e-commerce e saúde, diferente da nossa bolsa, que é mais concentrada em commodities e bancos, né? Veja aqui, ó, Bolsa Brasil, uma volatilidade alta, ganho médio de 7,7%, isso aqui em 12 meses, isso aqui está em real, tá? E não está aqui que a gente chama de hedge, né? É em real sem hedge. Veja aqui a Bolsa Brasil, veja a Bolsa Global. Ele fala Bolsa Global, mas a maioria parte é exposta à Bolsa Americana. Veja, uma volatilidade menor e um ganho maior, tá? O que é que faz esses ativos? O que é que os índices ou a gente mesmo pode conseguir mais do que isso? A gente mesmo gerir os nossos ativos e conseguir gerar esse alfa aqui. Como? Através da venda de opções, diminuir o preço médio real, o preço médio das nossas ações. É esse alfa que a gente quer aqui e que a gente consegue gerar. Como é que a gente vai fazer isso lá fora? Aí é justamente você escolher bons ativos e trabalhar da mesma forma que a gente trabalha aqui com a venda de opções. Aqui é só uma reportagem, porque que a gente tem que estar exposto lá fora, né? Veja que quando a gente tem uma queda do mercado, o que é que vai acontecer? E como a gente está passando agora por esse momento de juros baixos, o fluxo todinho vai para onde? Para ações, né? E para metais. Isso porque são reservas de valor. E aí eu acrescentaria aqui criptomoedas. Hoje a gente teve então, hoje o criptomoeda bateu em 90 mil, né? 90K, se eu não me engano. Isso em real, né? Veja Bitcoin fechou em 91 mil, Bicudo, hoje. 91, tá vendo aí? Passou de 90, 91 mil. Tá quase perto da máxima histórica dele, né? Exatamente. Veja aqui que o S&P 500 bateu a máxima histórica em 5 pregões consecutivos. Isso depois do Corona Crash, tá? Enquanto que ações recuperaram 100% do aqui, 26 tri perdidos em fevereiro e abril. Veja quanto que ele recuperou. A queda mais rápida da história e a recuperação também, uma das mais rápidas. Enquanto que nossa bolsa ainda está caminhando para voltar para o que era antes. Aqui, a queda que chegou a ter aqui até o menos 30%, né? Mas a recuperação recuperou e já passou aqui. A nossa bolsa aqui, ó, caiu já quase 50% aqui, e aí ainda estamos aqui em menos 10. Se a gente colocar esse gráfico aqui numa bolsa dolarizada, a nossa bolsa ela está como se nós estivéssemos em 2006 ainda. Então, isso aqui é porque está em real. Tá? Aqui está em dólar e aqui está em real. Você vê aqui, é dólares e aqui real. Mas se a gente dolarizar aqui nossa bolsa, a recuperação é muito menor. Porque teve a desvalorização do real frente ao dólar, né? Lógico. Aqui mais para exemplificar por que a gente deve diversificar e dolarizar nossa carteira. Veja aqui, num dia que o Ibovespa caiu, aqui é menos 0,65, bolsas do mundo inteiro estavam subindo. Até
aqui, França, China, até o Japão estava subindo aqui, que é estagnado, né? As outras informações não são necessárias, mas eu coloquei isso aqui mais para mostrar por que a gente não deve estar exposto somente à Bolsa Brasileira, tá? Aí tem eu escutei um podcast uma vez que se você tivesse que viajar para o futuro, eu até coloquei isso no grupo, e tivesse que levar na mala apenas um ativo, o que é que você levaria? Na época eu disse que eu pensei comigo, eu levaria ouro, né? Mas hoje eu já começo a pensar que eu levaria era o Bitcoin, sabe? Mais fácil de levar e mais seguro de da gente poder não perder a, a valorização desse ativo. Se pudesse levar mais de um, eu levaria esses três aqui, ó, ouro, dólar e Bitcoin. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles. O ouro, por que comprar? É, eu sou não digo que sou um defensor, mas eu comprei o ouro e não me arrependo. Lógico, a gente tem que comprar o ouro e a gente tem que pensar que a gente não pode comprar o ouro e sentar em cima do ouro, né? O ouro ele vai servir, se você quiser ter um ganho sobre ele, você não pode deixar ele parado. Mas se você quiser ele como proteção, você tem que reservar uma porcentagem da sua carteira para ter ele como proteção. Principalmente nos momentos de crise, quando tem uma aversão a risco, todo mundo foge para o ouro e para o dólar, né? Aquela questão que eu falei, que ele não tem correlação negativa com a bolsa, né? Ele é diferente de correlação negativa, ele é descorrelacionado, tá? Porque se você for pegar um gráfico de ouro e a bolsa, seja americana, seja brasileira, elas em certos momentos vão divergir, mas nem sempre. Então a gente não pode dizer que ela tem uma correlação negativa, tá? Ele se destaca geralmente em momentos de crise. Se pegarmos e formos analisar gráficos anteriores, como na crise de 2008 e agora na crise do Corona Crash, ele teve um pico no seu valor, né? A vantagem, apesar de que essa liquidez que a gente fala aqui, liquidez mundial, não é porque eles têm alta liquidez, mas é porque você com ouro você consegue comprar e vender no mundo todo, né? Então ele fala dessa liquidez mundial nesse sentido. E é lastreado em todas as outras moedas, não é só em dólar, certo? Como eu falei lá no início, não deve ser o seu ativo principal, de forma nenhuma, né? Ele é considerado um ativo anticíclico, né? Valoriza com risco cambial e também em períodos de recuperação. Se vocês forem ver, no próprio período de recuperação, ele também se valoriza. Tanto é que a gente tem um dólar aí em patamares altos e desde então ele não caiu ainda, oscila pouco. E quais são os riscos que o ouro tem? Oferta e demanda, né? Lógico, é um ativo que ele tem essa. Aí sim entra a liquidez. Se você não aquela liquidez que eu falei de liquidez mundial de você ter que negociar no mundo todo, mas aquela questão da liquidez de você precisar negociar um grande volume, você não tem, né? Porque você tem uma oferta-demanda também diminuída em alguns momentos. Como é que a gente pode se expor ao ouro? Tem algumas formas. Primeiro é a forma que eu me exponho, que é diretamente na bolsa. É fácil, através do home broker. Nós temos 3 ativos lá. O OZ1D, o OZ2D e o OZ3D. Tudo isso que eu estou falando aqui já foi debatido no grupo aí. Eu só estou mais organizando e compilando as ideias, tá? O OZ1D, se você for ver lá, ele equivale a 250 gramas. Então, aquele valor que tem lá hoje acho que o ouro bateu R$ 323. Esse R$ 323 se refere a 1 grama do ativo, tá? Então, se você for comprar o OZ1D, você vai ter que multiplicar esse 250 gramas aqui vezes o 323, tá? Então tem que ter muito cuidado na hora de comprar. Porque às vezes você pensa que aquele valor equivale a isso aqui.
Então, é referência a 1 grama. Tem o OZ2D, que é referente a 10 gramas, e tem o OZ3, que é referente a 225, 0,225. Qual é o que é mais líquido aqui? O primeiro. Porém, isso aqui eu tenho observado que pouca variação. Então, com essa fuga do pessoal para o ouro e para o dólar, o OZ2D está tendo uma liquidez boa. Então, há um volume de não é tão pequeno assim não, no home broker. E como é um ativo que você precisa ter menos dinheiro, né, para poder comprar, você acaba conseguindo comprar e vender fácil no home broker, tá? Uma, uma observação importante, isso aqui não é o ouro propriamente dito, tá? Isso aqui são tipo certificados, mas equivalentes. Se você chegar a ter, se você comprar um desse aqui, você pode exigir lá essa escritura lá, vou entregar a escritura e você pode pegar a sua barra de ouro lá sem problema. Só que só isso a partir de 250 gramas, certo? Por que que tem essa forma de se expor? Justamente porque quem que vai estar com ouro pagando cofre ou com ouro em casa, né? Aqui pelo menos você tem a certeza de que tem um ouro de qualidade e que está guardado. Paga uma parte, uma custódia para a B3, paga, mas é um valor muito pequeno que é 0,03 que você paga por mês para ter custodiado isso aí na B3. Pode se expor através de fundos multimercados. Temos dois na XP que eu conheço, né? Que é o Trem de Ouro, que acho que é o que Rafael está exposto, é o Trem de Ouro. Inclusive ele performou melhor do que o ouro, o ativo ouro sozinho. E o Trem de Dólar Ouro. Eu não gosto desse aqui, porque você está aqui exposto a ouro e a dólar ao mesmo tempo. Então, se houver uma queda do dólar, seu ativo vai desvalorizar aqui também. Mesmo que o ouro suba, isso vai ser ruim. Então, é melhor você estar exposto ao dólar de outra forma. Esse fundo aqui também é um certificado que ele mostra, trabalha com derivativos lá no mercado americano, né? Através de COI, mas esse aqui eu botei aqui, fugir dos COIs, porque furada, tem COIs aí, fundo de ouro, mas que não saem do lugar. Então, vocês virem aqui, COI com ouro, ouro 2 vezes isso aqui, fuja desses ativos aqui, tá? Furada. Uma observação aqui que eu quis falar, aqui eu já falei, né? O preço se refere a 1 grama, né? Nos Estados Unidos, ele é medido em onça, né? Onça Troy, que é 1 onça é equivalente a 31 gramas, tá? Desculpa aqui o erro, era Estados Unidos, eu botei, saiu um S aqui. Uma coisa que a gente não consegue fazer com esse ativo no home broker, a gente não pode nem alugar, nem shortear o ouro, tá? Então, essa é uma desvantagem. E aqui, a respeito do fundo que eu falei, o trem de ouro oscila junto, valoriza junto com o ouro, mas além disso ele tem um acréscimo do CDI, porque justamente o fundo opera com contratos futuros e derivativos lá nos Estados Unidos, por isso que ele consegue performar melhor. E a taxa de administração não é nem tão alta assim. Para quem não quer comprar diretamente, quer estar exposto ao ouro, é uma forma boa. Tá? O ouro físico, por que não é legal você ter? Primeiro tem o risco da guarda, né? Ou você tem que pagar um cofre num banco, que também não é 100% seguro, né? A questão das joias é uma forma legal, porém tem preço embutido aí do design e artesão, que aí na hora de vender o pessoal não leva em consideração isso se você for vender o ouro bruto, lógico, né? Não é a joia em si. Tem uma função de proteção, de hedge, mas como eu falei, não é para ganhar dinheiro com ele, e sim amortecer a sua queda, tá? Então, a exposição que eu botei lá na carteira, se vocês forem lembrar lá atrás, é de 3%.
E ele teve o seu pico aí, como eu falei, ó, em 11 de setembro, que foi lá na Torre Gêmeas. Se você ver o gráfico, ele foi lá para cima, chegou a $1.900 a onça. E é agora no Corona Crash, que ele bateu os 2.000. Aqui é o fundo que eu falei, veja quanto que ele valorizou aqui em 12 meses, né? E aqui uma observação, por que que o ouro tem a sua valorização? Porque ele é um ativo escasso, assim como criptomoedas, né? Então ele tem, você não consegue imprimir o ouro. O ouro, todo o ouro do planeta, se você fosse juntar, eles dizem que caberia aí na quadra de Wimbledon. Então por isso que ele tem o seu valor agregado aí, assim como bitcoins também é, tem o seu limite de produção, que é quanto, Laurence, que eles querem chegar, você lembra? Não, não lembro do valor total, não. Mas Mas é um valor limitado e que cada ciclo de mineração que eles chamam reduz pela metade, né? uhum, Então a gente já, é por isso que ele tende a valorizar bastante aí no futuro próximo. exatamente. É, o dólar, como é que a gente vai se expor ao dólar? Outra maneira de você proteger sua carteira, né? Muita gente pergunta assim, pô, mas agora tá caro para comprar dólar, agora tá caro para comprar ouro. Eu em abril, Rafael lembra bem disso. Eu estava vendo isso, eu mandei para ele e até cheguei na época a conversar com o meu assessor, ele disse: "Ah, mas não compre agora não, que tá caro, tá na máxima histórica, tal". Resultado, o fundo que eu me expus, né, que foi fundo depois eu me desfiz, ele na época estava rendendo uma rentabilidade de 10%. Vocês vão ver aí no final que ele hoje está rendendo 74% em 12 meses. E o ouro na época ele estava em 255 reais em final de abril. Hoje ele chegou a bater os 350. Quer dizer, será que se a gente for esperar o momento adequado para ficar exposto, a gente não vai ter a nossa proteção na carteira e aí você não sabe quando que isso vai cair para você poder comprar. Então, você não vai querer ganhar dinheiro com ele. Você é mais você está tendo uma proteção da sua carteira. É igual a Bitcoins. Ah, Bitcoin está na máxima histórica. Tá na máxima, está perto da máxima histórica. E aí você sabe se ele vai cair, se ele continuar subindo, né? Então, o risco é a gente não estar exposto a nenhum desses ativos. Esse que eu acho que é o risco, né? O dólar, por incrível que pareça, o nosso real, vocês vão ver gráfico aí, ele é muito mais volátil que o dólar. Aí tem gente, eu não gosto de ter disposição a dólar porque o dólar é volátil. O nosso real é muito mais volátil que o dólar. Vocês vão ver a volatilidade do real. O real, por exemplo, foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo. No mundo, nesse ano, foi a que mais se desvalorizou. Perdeu até para o peso argentino. Isso acontece por quê? Porque o Brasil é praticamente uma exportadora de commodity. E a relação de troca fica muito ruim da moeda. Enquanto que a gente importa as coisas, a gente exporta commodity e essa relação fica ruim. Por isso nossa moeda desvaloriza tanto. E a aversão ao risco também, como eu falei lá no início, gera fluxo para o dólar, né? Então, aversão a risco, juros baixos no nosso país, né? Há um fluxo para fora do nosso país muito grande, né? Retirada de dinheiro de estrangeiro, isso tudo faz com que o nosso real desvalorize. Aí, os juros internos baixos, dólar sobe, atrai menos capital estrangeiro, risco país alto, dólar sobe, nossa moeda desvaloriza. Como é que a gente pode estar exposto ao dólar dentro da nossa estratégia? Empresas que têm sua receita em dólar, que são a Vale, a própria Vale, né? A Suzano, como eu falei. Veja, isso não é recomendação, isso são exemplos, tá? Mesmo porque tem algumas aí que eu nem tenho. Mas através de BDR, ações diretamente nos Estados Unidos, né?
a Klabin, a JBS, Marfrig, se vocês forem olhar, todas essas elas têm uma correlação com a bolsa negativa, tá? Você vê, a Vale quase não se abala aí com essa oscilação no mercado. A Vale sempre subindo, cai pouco. Quando a bolsa subindo, ela cai, sobe um pouquinho, não sobe também, não estoura, né? E a gente tem que acabar com essa coisa de a gente ser torcedor do dólar, como fala, né? Ah, vou torcer que o dólar caia para poder comprar. Se a gente ficar torcendo, a gente vai perder o bonde e acaba que o dólar cada vez vai ficar mais caro, né? Outra forma de se expor, índices lá fora, os ETFs lá fora, desculpa, lá fora não. Aqui são ETFs aqui, que é o IVVB11, SPX11, replica o SP500. A gente tem aqui no próprio home broker, pode comprar quem não quer fazer gestão ativa, quem não quer abrir conta lá fora. E através de fundos, eu sou um cara que eu não sou, eu tenho fundo e eu não me arrependo, tá? Tem gente que não gosta de ter, mas eu tenho fundo, você vai ver que tem uns fundos aqui que eu vou mostrar, a administração baixa, tá, período de resgate baixo. É só você saber lidar com eles, tá? Por que comprar ativos dolarizados ou papel? Eu prefiro comprar ativos dolarizados, tá? O dólar em papel não paga de juros, não paga dividendos, não dá cupom, assim como o ouro. Mas eu prefiro ter o ativo dolarizado. Eu prefiro comprar uma ação ou um BDR, no caso, lá fora, porque eu estou exposto tanto à valorização da ação quanto à valorização do dólar. Então, agora, dólar em papel é legal? Para quem tem conta lá fora, pode ter, tem. Quem gosta de viajar muito, quem quer gastar em dólar lá fora, é excelente. Bruno Campelo me falou uma vez que o preço médio do dólar dele lá é bem interessante lá fora, porque ele compra dólar, tem conta lá fora tem muito tempo, então esse preço médio dele é baixo lá fora. Então, para ele, ótimo, ele programa uma viagem, chega lá, tá lá o dólar no banco lá que ele abriu conta, e aí usa o dólar com o preço do que ele, preço médio dele. Isso é excelente, né? Ou através desses fundos internacionais aqui, que muitos desses são para investidor qualificado, tá? Que a gente não tinha e a gente tem agora, mas muitos são para investidor qualificado e são fundos bons e expostos tanto à renda variável global quanto à renda fixa. Vejam aqui o que eu falei, a desvalorização das moedas emergentes frente ao dólar. Ó, uma oscilação aqui, tentou recuperar, ó a desvalorização. Isso a todas as moedas, tá? Moedas emergentes aqui. Tem real, isso tudo frente ao dólar. Veja por que a gente tem que ter nossa proteção na carteira em dólar, tá? Ó, aqui outro exemplo aqui. Tá todo mundo vendo aí, né? O slide tá tranquilo de ver? Tudo beleza. Veja ó, o nosso real aqui, quanto desvalorizou. Foi a moeda que mais desvalorizou. Aqui, perdemos por peso argentino. Cadê o peso? Aqui. Perdendo para a Argentina aqui, em desvalorização. Então, por que a gente vai estar exposto somente à Bolsa Brasileira? Né? Porque isso aí a gente não está diversificando em nada. Né? A taxa Selic aqui, quando bateu aqui 14% aqui no ano, ótimo. Pô, 14% ao ano, se deixar em renda fixa, isso aqui atrai o quê? Atrai investidor estrangeiro, tudo. Agora, a nossa taxa Selic aqui é uma tabela antiga, né? Antes de baixar para 2. Veja a fuga de capital que a gente tem e a desvalorização da nossa moeda. Aqui alguns exemplos de fundo que eu falei, tá? Veja, esse aqui é um fundo que eu fiquei exposto, tá? Logo no início. Ele na época era 23%, estava rendendo a rentabilidade 23%, tá? Veja esse mesmo fundo aqui hoje, quanto é que ele está rendendo, o dinheiro que eu coloquei lá, olha quanto ele me rende. Ah, Rodrigo, mas é um fundo,
você tem taxa de administração, a taxa de administração 1%. Ah, mas se você quiser resgatar, eu tenho uma cotização de resgate aqui, dê mais um. Ou seja, se eu solicitar o resgate hoje, a cotização amanhã faz a cotização em 3 dias, ele está na minha conta. 1% de taxa de administração, não tem taxa performance. Então, a hora que eu quiser tirar esse dinheiro que me valorizou aqui, de 25 para 78, eu posso tirar, lógico. Vou pagar imposto, vou pagar aquele imposto dos fundos, né? Dentro daquela tabela. Mas, na época, por que eu fiquei exposto aqui? Porque primeiro que BDR, na época, só era para investidor qualificado, né? Hoje que a gente tem os BDRs direto aí, né? E segundo que eu não sabia como abrir conta lá fora. Então, foi uma maneira que eu quis me expor ao dólar na época, certo? E outro fundo também, esse aqui, é um fundo que replica o SP500, ele caiu 14%, veja que caiu menos que lá a nossa bolsa, lá que caiu quase 50%, e aqui foi de 2 meses atrás, ele já estava valorizado 13%. Só que esse fundo aqui, por que ele rendeu menos? Porque ele é edigiado aqui, ele é exposto ao real, tá? Então ele tem a correção da variação do dólar pelo real, aí ele rende, já me dá em real. Mas veja esse fundo aqui, ó, quanto que ele rendeu? 94% em 12 meses. Tá? Também cotação de D1. E são exemplos, tá? Esses aqui são fundos internacionais que eu falei, esses são para investidor qualificado, né? Agora, qual a maneira melhor que a gente vê hoje? Abrindo conta lá fora e tendo seus ativos diretamente nos Estados Unidos, que aí você bypassa essa questão da taxa de administração. Mas isso aqui é um fundo muito bom, muito grande, que não tinha aqui no Brasil e que está tendo agora. Esse é edigiado e esse é não edigiado. Olha quanto ele rendeu aqui. Todos esses aqui, esse aqui é recente, mas esse aqui não precisava ser investidor qualificado, eu tive. E aí foi o que segurou minha carteira bastante aí. Hoje, o que é que eu estou fazendo? Vou começar a resgatar daqui a pouco o lucro, o rendimento deles e começar a botar em ativos diretamente lá fora. E aí vem a questão, BDR ou ações lá fora? Aí vai do gosto do freguês, né? Então, tem os prós e os contras. Os BDRs, antes, como eu falei, só era para investidor qualificado, né? São os depósitos, recibos depositários brasileiros, né? Que a gente chama, né? Uma desvantagem, todo BDR, desvantagem é tributado, diferente das ações aqui do Brasil, que a gente tem uma isenção até 20 mil, né? Os BDR nos Estados Unidos, os seus dividendos são tributados em 30%. Tá? Tem uma outra desvantagem aqui no Brasil, que o BDR você ainda vai deixar 3 a 5% com o banco depositário, que é o banco que compra esse certificado das ações, né? E você paga uma taxa para esse banco de 3 a 5%. Com o BDR, com essa abertura da conta lá fora, você acaba com esse problema. Quais são as vantagens propriamente ditas? Tem a simplicidade, hoje, agora na hora de comprar, disponível no home broker, né? A gente pode comprar em real, sem se preocupar com IOF, com taxa de câmbio, spread, o valor também da ação já está precificado, isso tudo já está embutido. Uma declaração de imposto de renda é mais simples, compensação tributária, né? Se você tiver prejuízo no BDR, você também tem essa compensação tributária, pode até inclusive ser com as ações. Nos Estados Unidos não tem essa compensação. E a gente pode transformar esse BDR em ação. Isso tem uma equalização aí, por exemplo, 25 BDRs da Google, da direita você tem uma ação da Google. Você pode converter isso em ação, mas para isso você tem que abrir a conta lá fora. Então, se você não quero abrir agora a conta lá fora, você vai comprando BDR. Quando você abrir a conta lá, você pega suas BDR e pode transformar tudo em ação, a depender do número de ações de BDR que você tiver.
Pontos negativos. Ativos comparados às ações são poucas, as BDRs, comparado à imensidão de ação que a gente tem lá fora, né? Hoje nós temos 500 BDR, e enquanto que lá na Bolsa dos Estados Unidos temos 5.000, mais de 5.000 ações, né, que a gente pode trabalhar. Liquidez menor, porém isso com a abertura para o investidor não qualificado, ela tem melhorado bastante, né, tem subido, né. A declaração essa aqui, desculpa, saiu, foi do outro slide, tá? Delete isso aqui, declaração de R mais simples do outro, ponto positivo. Uma taxa de dividendo, você é taxado, como eu falei, e não possui isenção na venda. Você paga também os 15%, tá? A valorização do BDR também não acontece com a valorização do dólar. Aí por que você, então qual a vantagem de ter? Veja, você está exposto ao dólar, mas se o dólar aumentar, você também não tem essa valorização, mas você tem a valorização do próprio ativo lá fora, né? Mas também com a desvalorização também não desvaloriza. E aí precisa de um valor mais alto para comprar um BDR. Nós temos um BDR mais caro e a gente consegue comprar ação lá fora com um dígito de 8 casas decimais aí, fracionado lá fora, a gente compra uma ação. E BDR você precisa de um valor mais alto para poder comprar. As ações dos Estados Unidos. Nós temos várias corretoras lá que podem auxiliar isso, né? O pessoal colocou até no grupo, botei 3 aí, que é a Avenue, a Fistrade e a Ameritrade. São as que trabalham mais para você poder abrir lá. Não sei, teve outras que apareceram, mas eu não conheço. Tem acesso a mais ativos com maior liquidez, como eu falei. Essa declaração de IR saiu em todas aqui, duplicada, desculpa, viu? A isenção, você tem aí de imposto de renda até 35 mil lá, né? Aqui a gente tem 20, e a gente não depende do banco para poder ter e também não paga aqueles 3 a 5%, né? Aí é assim, uma declaração de imposto de renda mais complicada, porque você tem que contar o ganho do capital e também a valorização da moeda, né? Essa corretora aqui, acho que a maioria dos brasileiros tem nessa corretora, ela inclusive auxilia nessa declaração de imposto de renda lá, tá? Uma desvantagem é que, assim, para a gente adquirir ações, as informações são mais difíceis de ter acesso, porque é tudo em inglês. Agora, você vai ter dificuldade em adquirir uma Google, não tem o que você pesquisar muito, né? Mas isso ele fala em relação a você querer ir atrás de outras ações lá que fujam das conhecidas, né? O spread, que é a diferença cambial aí que você paga, né? Se você mandar menos dinheiro para poder comprar lá, você paga um spread maior, que é tipo uma taxa, né? E essa aqui também está errado aqui, que saiu duplicado do outro slide, tá bom? Valorização do BDR não acontece com a valorização do dólar. Aqui é a equivalência que eu falei, ó, de todas os BDR e ações, Google, 25 para 1, ou seja, 25 BDR você tem direito a uma ação. Aqui da Apple, 10 BDR você tem direito a uma ação da Apple. E aqui fala sobre a liquidez, aqui são notícias sobre a liquidez, como tem aumentado dos BDRs. Então, numa crise, o que é que a gente deve fazer? A gente está sempre preparado, períodos normais, né? A gente se preparar nos períodos normais, nunca abandonar nossa reserva de emergência, né? Manter nossa carteira sempre diversificada, né? Tomar cuidado com aqueles investimentos da moda e aquela questão que a gente Kong é 15, né? A área é 10, então poder assumir o risco de qualquer ativo que é simétrico, ou seja, se um ativo sobe 40, ele pode cair 40 no mesmo mês, então a gente tem que ter cuidado. Não está fazendo seguro constante de carteira, porque isso traz um alto custo e delapida nosso patrimônio, né? E aquela questão, né? Com uma frase que eu escutei, assim, quando o mercado se move rápido demais, a gente precisa se mexer mais devagar.
não ir na euforia que está o mercado aí, eu tenho que comprar, é aquela famosa sardinha mesmo. Um exemplo aqui de proteção, para ficar. A gente tem eles falam dois tipos de proteção, fora a diversificação que eu já falei, que é a imunização, que é a compra de vias futuras, ou a compra de seguro, que é o que a gente faz, vez ou outra aí a gente tem feito, que é a compra de opção, tá? Então, aqui são alguns exemplos aqui que ele coloca. Essa imunização, ele vai vender índice futuro, tá? Então, se você tem aqui uma carteira com 70% em renda fixa, 30% em variável, tá? Uma vai lhe render aqui, a CDI está 1%, vamos dizer, ações subiram 10%, vai lhe dar um rendimento de 3,7%, certo? Mas você pega um outro cenário aqui, com CDI rendendo a mesma coisa, porque oscila pouco, e você tem uma ação do mercado para baixo, isso aqui já vai lhe transformar em menos 2,3. Isso aqui, ele, com a venda de índice futuro, né? Se você consegue diminuir o impacto aqui da sua perda, né? Mas você também tem uma perda aqui no seu ganho, uma diminuição no seu ganho. Por isso que se você ficar fazendo muita imunização e muita compra de seguro, isso aqui vai dilapidando. Então você tem que fazer no momento certo, não é você fazer toda hora, né? Ele fala que é fazer, por exemplo, aqui compra de opções, fazer em, em cenários binários que ele fala, né? Eventos aí, eleições como agora, evento de cauda que teve após Corona Crash, né? Isso tudo você tem que saber o momento certo de fazer. Aqui, como a gente trabalha aqui com opções, por um exemplo simples aqui, isso, lógico, a gente está levando em consideração essa, essa porcentagem aqui, mas se você inverter aqui, né? Veja quanto que isso vai proteger nossa carteira, né? Então, ele fala ah, um, um valor bom para você proteger sua carteira é 2%. Mas você vai fazer seguro, se você começar a fazer seguro 2% do seu patrimônio todo mês, você chega no final do ano e aí não acontece o evento que você estava esperando, você jogou fora todo o seu rendimento do ano. Então tem que ter cuidado, né? E saber fazer na hora certa. E também não adianta fazer depois que o evento passou. Então, por isso que eu acho que a maior proteção para a nossa carteira é a diversificação da carteira, da forma que foi colocada, está exposto a diversos ativos de forma descorrelacionadas. Tá? A ouro, a dólar e o Bitcoin. Eu não falei muito do Bitcoin porque a gente já teve uma aula sobre isso e eu só coloquei aqui, mas eu acho que 1 a 2% da carteira é a minha próxima meta colocar esse dinheiro em Bitcoin, tá? Hoje mesmo, como eu falei, o Bitcoin subiu e a gente sempre acha que está caro. Se você for pegar aquela aula que a gente teve há meses atrás, o Bitcoin já está mais caro já está mais alto que antes, se não me fala a memória aí, tá? Então é isso, pessoal. Aí eu espero que esteja assim compilado compiladas as ideias aí, né? E aí a gente manter sempre o foco aí nos estudos e na troca de conhecimento aí que a gente vai conseguindo manter um equilíbrio aí nos nossos investimentos. Obrigado aí pela oportunidade, espero que tenha sido claro aí e tenha ajudado em alguma coisa aí. Mas Fala, Bicudo. nada mais a Cara, acrescentar. eu comentei aqui no grupo, no grupo eu, Laurence e o Bruno. Cara, espetacular, né? Conhecimento aí, tem uns slides aí seus que é para o cara guardar e levar como guia para o cara a distribuição de carteira, de portfólio. Achei muito legal essa questão. Primeiro, aquela questão do beta, né? Que é uma coisa que às vezes a galera não sabe, correlação do beta com o índice, que o beta 1 é aquele que o índice sobe e o ativo sobe na mesma proporção e cai na mesma proporção, né? Um beta positivo, o índice sobe, o ativo sobe mais, e quando o índice cai, o ativo cai mais também. O índice é o papel mais agressivo. Um beta menor que um normalmente é um ativo defensivo, em que
o índice sobe, ele sobe menos, mas sobe. E quando o índice cai, ele cai, mas cai menos. E o beta negativo é aquele que tem uma correlação totalmente fora. Normalmente, o equilíbrio desses ativos aí do beta é que compõe uma carteira bem estruturada para sofrer menos com oscilações do índice aí nessas situações. Gostei daquela parte do evento sistemático ou sistêmico, né? Realmente cai tudo, vai cair ouro, cai Bitcoin, cai tudo que é ação defensiva, cai tudo. Mas é óbvio que alguns ativos, quando a calmaria começa a aparecer, alguns ativos sobem mais do que outros e tendem a proteger mais a carteira. E do evento sistêmico, realmente, a gente não tem como se prevenir, mas do evento setorial, sem dúvida nenhuma, essa diversificação é importante. Falou, muito bem falado em relação às reservas de valor, né? Bitcoin e ouro. Bitcoin a gente teve uma discussão aqui bem ampla. Daquela aula para hoje, o Bitcoin praticamente dobrou, porque chegou a bater 57, eu comprei Bitcoin a 57 e hoje está quase em 100, 91, então praticamente dobrou, né? Lembrar que hoje na XP tem um fundo de Bitcoin, mas é muito simples você investir diretamente, a gente até fez isso depois daquela aula, abriu conta e fez isso lá. O ouro, você também comentou as diversas formas de investimento do ouro através de fundos, que é o que a gente discutiu lá no grupo, né? Concordo com você, tem o trem de ouro e o trem de dólar ouro, que eu prefiro o trem de ouro, que você está exposto só no ouro, e não está nas oscilações, não sofre oscilação do dólar. Falou também das formas de dolarização, tanto em carteiras onde você pega ações que vendem seu produto em dolarizado, né? Fundamentalmente quem busca mercado fora do país. E aí falou de Suzano, Klabin com a parte da celulose, falou dos frigoríficos também, que são grandes exportadores, aí entra a Marfrig, Minerva, entra a JBS, comentou de Vale, comentou de outras situações também que tem esses ativos dólares. Suzano, que é a principal aí, eu tenho na carteira também. Tenho depois que conversei com você. E as outras formas de dolarização, né? Investir em fundos globais. Tem um fundo ali que você falou que em todas as carteiras de recomendação da XP esse fundo tá, que é aquele fundo global, o fundo que você colocou mais embaixo. Do Morgan Stanley, né? Esse fundo é clássico, todo mundo que investe fora tem isso. Falou dos BDRs, que antigamente era para investidor qualificado e hoje se popularizou, a forma mais prática de investir lá fora, com vantagens e desvantagens. Falou de índices que a gente pode comprar, ou ETFs, que a gente pode comprar na própria bolsa, IVVB11 e outros índices que replicam o SP500, também bastante acessíveis aqui. Então, a gente tem várias formas de dolarizar o capital através de fundos e ETFs e BDRs, sem necessariamente ter que abrir conta fora para quem ainda é um pouco reticente. Tem outras alternativas para fazer isso, né? Então, cara, assim, velho, foi espetacular, velho. Extremamente completa e, enfim, parabéns e agradecemos aí pela sua disponibilidade. Se o Lauro quiser falar alguma coisa e a galera quiser tirar alguma dúvida, mas para mim foi excepcional. Fala, grande bicudo. Meus parabéns. O Rafael já falou bem aí. Fico muito feliz de ter lhe convidado aí para dar essa aula aí. Acho que eu lhe convidei durante uma sessão de surf, não foi? Sim, claro. Sempre. Ele se apresentou com a maestria dentro dessa ideia de diversificação, como o Rafael falou, e das diversas modalidades de investir em todos esses ativos. Isso para um cara novo, porque eu vi na sua alocação de carteira, você só tem 30 anos, né? Que eu vi que 70 você está em ações brasileiras. Mas isso é um vírus que todo mundo que acaba estudando muito a renda variável. Não, mas eu entendi que ali é 70% ali é em renda do que está em renda variável. Isso. Ali é 70% da renda variável minha, entendeu? Isso. Ali é da renda variável, 70% é assim. Eu pensei que sua regra do 100 você estava com 30 anos. Não, tô atrás da regra do 100 direitinho, porque quem tem medo, uma né? coisa interessante de quando acontece esse tipo de movimento do mercado,
voltando aqui para a regra do 100, é justamente isso. Como a gente evita muito ficar mexendo, mudando de lugar, sai da renda fixa, tiro, boto na renda variável, tiro, boto na renda fixa, esse rebalanceamento de carteira, ele pode ser feito de uma forma automática, né? Então, por exemplo, quem realmente fez um aporte muito grande lá em março no Corona Crash, com certeza, pouco tempo depois, desequilibrou a regra do 100. Sim. Mas isso não significava que você precisava sacar das ações e voltar de novo na renda fixa. Isso você pode fazer aos poucos com os novos aportes, né? E com os rendimentos das próprias opções e vai fazendo um rebalanceamento de carteira. É a mesma coisa acontece da forma inversa, né? E você deu exemplo também na Vale, né? Porque não é porque a Vale deu uma disparada de preço que você tem a sua proposta de 10% em cada papel, que você vai tirar da Vale para botar em outro. Não. Apenas seus novos aportes, seus novos investimentos, você vai colocando nas outras ações a fim de permanecer aí com seu target lá de 10%, né? Dividindo ali entre os papéis. Mas, enfim, parabéns, Bicudo. Vamos ver aqui se tem... Não sei se o Rafael está acompanhando aí o Eu só bate-papo. esqueci de falar de um risco aí do ouro para dar joia para a mulher, que eu já falei no grupo, né? O problema do risco do ouro aí para joia para a mulher é que se a mulher for embora, ela leva tudo, né? A joia, né? Não dá E às nem para vezes dar não uma. tá nem Não na dá nem herança. não dá nem para rachar, né? E pior que isso Velho, aí não entra nem na divisão, viu? É só espólio mesmo. E ela então, leva. diga Diz o aí. Rafael que ele tinha uns quilinhos de ouro que a mulher levou tudinho. Ficou nada, não teve head certo. Não teve head certo, né? Cara, aí, galera, acho que é isso, né? Pô, agradecer mais uma vez. Essa aula a gente vai baixar lá no canal do Turbine, né? O canal Turbine Seus Ganhos. Sigam lá, compartilhem e curtam o vídeo lá para estimular a gente a continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Beleza, galera? Obrigado aí a todos vocês. Qualquer dúvida a Valeu. gente fecha lá no grupo. Valeu! Um abraço.